amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who breaks the power? Então nós estamos nesse tempo que antecede a Páscoa, falando a respeito do Êxodo, do caminho que na verdade os homens de Deus na história percorreram, até que chegasse o dia que a revelação do plano de Deus se cumprisse totalmente. Deus, ele constrói a história bíblica com planos micro e macro. Os pequenos momentos das Escrituras vão apontando todos eles para um lugar, que é a revelação do amor de Deus por nós, quando Ele entrega Jesus para que possa morrer por todos nós e resolver de uma vez por todas a questão do pecado, de uma vez por todas resolver no sentido de que nós não somos mais escravos dele. Ele não dá a última palavra, a morte não dá mais a última palavra para nós que somos discípulos de Jesus. Então a Bíblia, ela é uma construção de micro-histórias até que chegue na história macro. E é claro que o quadro inteiro nós só veremos no grande dia diante do Senhor. Por enquanto nós temos pedaços da história. E a Bíblia vai construindo isso para que a gente possa entender. Então, lembram quando Deus chama Abraão e ele chama um homem para que esse homem possa ir para um lugar, mas muito mais do que ir para um lugar, que ele possa reconhecer que ele adora um único Deus. Começa a história do povo de Deus ali. E depois nós temos a prole desse homem, do Abraão, onde nasce Esaú e Jacó, e o processo vai acontecendo, e a gente sabe a história de Jacó e Esaú, que Jacó dá uma pernada em Esaú, mas a história vai se construindo. Então agora Deus chama um homem com a sua família, e aí a família vai crescendo, e Jacó tem 12 filhos, vem José, e as coisas vão, na verdade, um passo atrás. Abraão, Isaque, Jacó e Esaú. Abraão é o primeiro da promessa, ele tem Isaque com Rebeca tem os 2 filhos, e depois Jacó, os 12 filhos, e tem José, e José vai para o Egito. Só que no Egito, o povo se acomodou lá, e começou a crescer lá, e estava bom demais para eles lá, pelo jeito. Mas Deus chama para que Abraão pudesse ser uma bênção para todas as nações. Uma das coisas que a gente precisa é entender que Deus nos chama para um plano maior do que nós podemos imaginar. E um pedaço da história não é o todo da história. Então, se nós estamos vivendo um tempo difícil agora, não quer dizer que toda a nossa vida seja assim. Não podemos tirar a conclusão de algo pontual que está acontecendo agora, porque a Bíblia nos mostra que tem a macro história. E a macro história vai revelar para a gente o plano verdadeiro de Deus. Agora é difícil porque nós somos limitados e só conseguimos ver milésimos, segundos, minutos, horas, dias e alguns anos aí pela frente. Mas Deus tem algo muito maior. E o Êxodo é um lembrete para nós de que Deus não se esqueceu da promessa que Ele fez para Abraão.
e que Deus continua empenhado com a palavra dele ao nosso respeito, o seu povo, que agora nós fazemos parte dessa mesma aliança através de Jesus. Então o Êxodo é essa lembrança para nós: não se esqueça de quem eu sou e de onde vocês vieram. Não se esqueçam disso. Toda a lei depois vai sendo construída e Deus fala assim: povo de Deus, meu povo, não se esqueça de onde vocês vieram. Vocês eram escravos no Egito e eu libertei vocês. Então nós precisamos ir diante do Senhor e nos lembrarmos dos nossos irmãos que construíram a história até que a gente chegasse aqui hoje. E aí tem dois textos que eu queria ler com vocês hoje. O primeiro texto está lá em Êxodo 2, os últimos versículos do capítulo. Você que encontrou, eu te convido a fazer uma oração comigo. E você que não encontrou, corre aí. Amém? Senhor, nós queremos te engrandecer, Pai, porque o Senhor é o dono da história. O Senhor é aquele que revela todas as coisas no tempo certo, no tempo oportuno, Senhor. E nós queremos, ao olhar para esses irmãos do passado, renovar a nossa fé, renovar a nossa aliança a cada dia com o Senhor. Fala conosco. Essa é a nossa oração aqui, em nome de Jesus. Amém. Então, o texto que eu ler com vocês está lá no capítulo 2, no versículo 23. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. O seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Somente até aí, depois nós vamos ler um outro texto para a gente pensar mais sobre isso. Então é certo, irmãos, que tudo que nós fazemos, tudo que eu e você fazemos tem uma motivação. Não tem nada que a gente possa fazer que não nos motive, que tenha um motivo. E Deus também não é o contrário. Deus, quando faz algo, especialmente em Êxodo aqui, Ele quer mostrar quem Ele é, o lugar que Ele ocupa na história, que Ele é o Salvador, que Ele é o Deus eterno, que controla toda a história. Então essa é a motivação. Aqui nós temos Moisés, depois de nascido, depois de se rebelar contra o Egito e matar um egípcio, foge para um outro lugar, para uma terra chamada Midian. E aqui é exatamente depois de 20 anos, Moisés tem 40 anos no Egito, 40 anos fugido e 40 anos libertando o povo. A gente está na segunda janela da vida de Moisés, na metade da segunda. É provável que tenha 20 anos que ele fugiu e está na terra de Midian. Já se casou, já tem um filho chamado Gerson, mas olha que interessante, lá no Egito, o povo clamava e chorava diante de Deus. Sabe por quê, irmãos? Morreu o primeiro rei, o primeiro faraó do Egito, que mandou que as crianças morressem quando nascesse e tal. Esse morreu. Mas se o inimigo do povo de Deus antes pedia somente as crianças como sacrifício, agora o outro rei, ele exerce um poder ainda mais pesado sobre o povo, porque agora ele coloca trabalho e mais trabalho, e o povo não tem tempo de cultuar o seu Deus. E aí o texto vai dizer que o povo clamava e chorava diante de Deus, porque não tinham mais tempo, não conseguiam parar para pensar a respeito das promessas de Deus. A verdade é que tem momentos da nossa vida que nós não conseguimos também nem orar. Tem momentos diante da nossa existência que as circunstâncias estão tão difíceis que o que resta para nós é clamar e chorar. E isso está acontecendo com o povo aqui.
Esse rei, embora a gente possa pensar que quando muda o governo pode melhorar, aqui provou que não. Na verdade, piorou as circunstâncias para eles. E esse rei, ele oprimia o povo. E aí é interessante que Moisés, ele escreve e ele faz uma contradição aqui, de um poder, de um rei malvado que pressionava o povo escravizado e coloca como contraste uma coisa simples, só que é extremamente poderosa, que é a oração, um tipo de oração, o poder político diante de um poder espiritual. O rei pressionava e o povo clamava e chorava, porque também é um tipo de oração isso, irmãos. Isso também é um tipo de oração, porque a oração não é só um discurso, não é só uma fala, a oração é um tipo de coração. Porque muitas vezes, numa conversa, quando eu falo, eu estou controlando a conversa. Quando eu falo, eu estou dirigindo a conversa. Mas quando eu me calo, quando eu começo a olhar e ouvir e tentar discernir o que está acontecendo, começa a acontecer algo muito interessante aqui. E o povo de Israel chegou nesse lugar de chorar, de não ter mais palavras. E isso é interessante porque tem vários textos que a gente pode pensar aqui que vai nos arremeter para esse momento. O Salmo 50:15, o salmista diz assim: clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará, certamente. Os hebreus tinham isso no coração deles. Clama a mim no dia da sua angústia, e eu livrarei você, e você me honrará. O fato é, irmãos, que mais cedo ou mais tarde, eu e você vamos nos deparar com umas circunstâncias parecidas com a circunstância do povo de Deus. Em alguns momentos da nossa existência, vai estar tão difícil que nós não teremos mais palavras diante de Deus. Só que Deus é tão maravilhoso que lá no Evangelho, Mateus capítulo 6, quando Jesus começa a falar de oração, que ele fala para a gente entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, ele fala que o Deus que nos vê em secreto. Deus está vendo a gente, não está ouvindo a gente. Então a oração é muito mais do que um discurso. É o tipo de coração, como eu me apresento diante de Deus. Lembram quando Jesus faz ali a contradição do publicano e do fariseu, quando eles estavam diante de Deus orando? E o fariseu, com toda a sua pompa religiosa, o quanto ele era bom, eu te dou graça porque eu não sou como os demais, porque eu sou isso, eu sou aquilo, e começa a ticar as qualidades dele. E o publicano, alguém que era desprezado pelo seu próprio povo, não consegue nem levantar a cabeça e só batia no peito: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E Jesus diz que quem saiu justificado foi aquele que teve um coração quebrantado diante do Senhor. Então, o povo de Israel estava nesse momento, diante dessa circunstância terrível. E a forma que eles encontraram de orar foi clamar, foi chorar diante de Deus. Olha que interessante, em 2001, quando teve o incidente das Torres Gêmeas, aquele ataque terrorista, perguntaram para um grande teólogo chamado MacArthur: o que nós deveríamos fazer com isso, depois disso? E ele responde: temos que orar. E o repórter perguntou: mas só isso? E olha o que ele responde: ora, se falar com aquele que fez os céus e a terra e tem todo o poder é só isso, então é só isso. Nós muitas vezes menosprezamos a oração e acreditamos que a oração tem apenas uma via,
que a oração é a gente falar e não expressar, derramar o nosso coração diante de Deus. Porque embora a nossa fala, a nossa postura pode dizer uma coisa, mas Deus sabe o nosso coração. Deus vê a gente no mais íntimo do nosso ser. E Ele vai falar no Salmo 5, no versículo 1 e 2, Ele fala: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois a Ti eu imploro. Um coração quebrantado diante do Senhor, um coração quebrado, foi assim que o povo de Israel estava, irmãos, totalmente entregue, sabe, Senhor, nós não temos mais o que fazer, nós não sabemos mais o que fazer. E aí, tantos textos que vai falar a respeito disso, do tipo de coração que nós devemos ter. Romanos 8, 26 fala: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O fato é que às vezes nós temos que fazer uma oração igualmente à do Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis diante do Senhor. Moisés nos mostra isso, faz questão de enfatizar, ele repete pelo menos 3 vezes: o povo gemia e chorava diante da pressão do povo egípcio. E aí, coisa incrível é que o chamado de Deus para nós, quando nós fazemos isso, Deus se lembra da aliança. O texto diz para a gente: quando o povo clamou e chorou, ouviu, no versículo 24, ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que Ele fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Moisés coloca essa aliança porque, pensa comigo, irmão, se Deus somente liberta o povo e deixa eles irem, simplesmente pelo fato deles pedirem, deles clamarem e chorarem, Ele libertou, amém, o povo continua. Mas Moisés faz questão de colocar no texto: Deus se lembrou da aliança. E sabe o que isso quer dizer, irmãos? É relacionamento. Porque se Deus liberta o povo, é por causa de algo que já estava acontecendo, de uma relação que eles tiveram antes e que Deus prometeu para eles, que Deus disse que ia fazer para eles. E aí Deus, Ele está preocupado como nós nos relacionamos com Ele, e não é a bênção em si, não é o resultado, é uma relação. Deus visita o seu povo para lembrar do que? Da aliança. Que um dia Ele senta com Abraão e fala: Abraão, eu tenho algo para você que você não tem ideia, cara, que vai acontecer através de você. Então, essa aliança, esse relacionamento, muitas vezes nós entramos na presença do Senhor para orar, e a nossa oração é uma oração de petição, é uma oração de tirar a gente do desespero. Tudo bem, mas irmãos, não se esqueça da aliança. Deus não quer te libertar por libertar, Deus quer que você se aproxime mais dEle. Essa é a vontade dEle para nós. O choro, o gemido, tudo isso faz parte da nossa existência, mas o fato é que Deus quer se relacionar com a gente, porque Ele fez uma promessa, Ele fez uma aliança para com a gente, e a gente precisa ir diante dEle. E aí tem um texto que eu queria ler com vocês, que lembra que o povo chora, o povo geme, e aí Deus ouve, lembra da promessa, e olha que interessante, como é que é a resposta de Deus? Capítulo 3, Ele vai acionar alguém, Ele vai falar com alguém. Diz assim: Moisés pastoreava no rebanho do seu sogro. Ó Moisés, o fugitivo, está lá pastoreando, de príncipe do Egito a pastor de ovelhas. Ele pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça.
Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai e de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso decidi livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel, com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferrezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu os envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar o Israel do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: o Deus dos seus antepassados me enviaram a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Somente até aí. E é interessante, irmãos, que a gente vê o povo clamando e Deus respondendo lá para Moisés. Embora esse texto seja muito conhecido na questão do nome de Deus, eu não quero me adentrar neste lugar. Eu quero analisar com vocês um único versículo e mostrar a atitude de Deus para conosco. Como é que Deus se apresenta? Que é o versículo 2. Que ali o Senhor apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Somente até aí. E eu queria analisar com vocês esse versículo. E a gente ver a beleza que tem aqui, o quanto de riqueza tem numa única sentença. Porque Moisés fala ali, naquele lugar onde eles estavam. Isso demonstra o tipo de Deus que nós temos, que vai até o nosso encontro. Um Deus que nos procura. Não foi Moisés que foi atrás dele. Deus foi ao encontro dele. E isso se repete durante boa parte das Escrituras. Lembra no Éden, quem é que vinha ao encontro de Adão todos os dias no final da tarde? Quem apareceu para Abraão e fez a promessa para ele? O nosso Deus é um Deus que vai ao nosso encontro, irmãos. A intenção sempre parte dele. Porque se depender de nós não iremos, ou se formos e se chegarmos até ele, são com as nossas questões finitas, limitadas, presunçosas, egoístas. Deus vai até o encontro de Moisés. Deus ouve a oração do povo, lembra da promessa, porque a promessa vai abranger um número maior de pessoas. Uma dica para nós que uma oração que Deus gosta de atender é uma oração que não termina em mim, que não é para mim, para o meu único uso, é uma oração de uma promessa. Que promessa que ele fez para Abraão, onde todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então Deus vai de encontro até nós, vai nos procurar, irmãos. Eu acho que não tem outro Deus igual ao nosso. A maior parte dos deuses, nós temos que fazer algo para que ele possa vir, a gente tem que fazer alguma coisa, alguma
questão para que ele possa aparecer. Não, o nosso Deus, ele vai até nós. No momento da nossa angústia, ele vem até nós. E aí ele fala: o Senhor apareceu a Moisés. Outra coisa importante, ele vem, é ele que vem. A presença dele, com o intuito de se relacionar com a gente, ele apareceu a Moisés, porque ele ouve o sofrimento do povo. Ele aparece para Moisés porque ele entendeu. E com certeza, irmãos, conhecendo o nosso Deus, ele sofreu juntamente com o povo de Israel. Ele viu a tristeza, o clamor, o choro, mas eu tenho certeza que ele também sofreu. Porque ele se relaciona. É um Deus que não cabe em si, é um Deus de amor. O amor não pode ser vivido isoladamente. O amor, ele transborda, o amor, ele espalha, ele não fica parado, contido num único lugar. Então Deus, ele aparece, porque a presença dele, o relacionamento conosco, para ele é extremamente importante, até mais do que a bênção, até mais do que ele vai fazer. Lembra a aliança? Meus irmãos, a nossa relação com Deus não pode ser de benefício, não pode ser uma relação de comodidade. Ele faz por mim, ele fez por mim. Não, é uma mão dupla, é uma relação. É como eu me coloco diante dele, é como eu o conheço. Não buscando o benefício, o fim. Isso é uma relação de utilidade. Sabe quais tipos de relações nós temos aqui que nós fazemos assim? Relação de patrão e empregado. É uma relação de interesse. Eu faço o meu trabalho, ele me paga. Com Deus não pode ser assim. A relação com Deus é uma relação onde ele antes empenhou uma palavra, antes ele se empenhou, veio até nós, fez uma promessa, se relacionou conosco. Lembra? Quando Jesus entra na história de uma vez, de uma forma mais plena, quando ele é revelado, o nome dele é Emanuel. É Deus conosco. É Deus que anda com a gente. É Deus que se preocupa conosco. Não está lá no céu sem se importar com a gente, não. Então ele aparece. E aí o texto continua: numa chama de fogo, em uma sarça ardente. Isso é incrível também. O grande eu sou, o poderoso, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aparece num mato seco queimando. Isso nos mostra a humildade do nosso Deus. Que ainda que ele seja grande, ainda que ele seja poderoso, e poderia aparecer de diversas formas, com carruagem de bronze, com o céu de ouro, mas ele vem numa sarça, numa coisinha, num matinho queimando, porque isso também revela quem ele é, um Deus que se importa, que é humilde. Lembram de Jesus, aonde foi o seu nascimento, aonde ele nasceu? Lembra que ele disse que ele, o evangelista Marcos fala que ele era o servo sofredor, se esvaziou de toda a sua riqueza, de toda a sua glória e serviu, lavou os pés dos apóstolos. Na sarça ele aparece. É pela sua simplicidade. Embora seja poderoso, ele é simples. E a chama de fogo que não consumia a sarça. A chama de fogo é um fogo que consome, mas não, que purifica, que não destrói. Deus traz o seu juízo para com a gente, muitas vezes, e queima a gente. Nossos pecados, a gente arrepende, chora e geme, mas Ele não nos destrói. Essa chama nos purifica. A maior parte, quando aparece fogo nas Escrituras, é no sentido de purificação, de tirar o que não presta, de fazer a gente ser purificado. Então essa chama é que perdoa, que purifica, mas não destrói, não consome. Lembra que o texto diz que as misericórdias do Senhor são o motivo de nós não sermos
consumidos. A sua bondade, o seu fogo é para nos purificar. Olhando a macro história no povo de Israel, o fogo da escravidão era para purificar eles. Aquele povo se esqueceu da promessa que era de caminhar, de continuar, não era para parar. E de repente eles param diante de um sistema opressor de escravidão, onde eles pesavam a mão sobre eles. Cobrança, 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 para ele não ter tempo para nada. E Deus ele vem e liberta o povo. Então, a sácia, essa humildade é Jesus se apresentando a nós de forma humilde, de um Deus que ele não está preocupado, ele não tem prazer em destruir a gente. A palavra diz que Deus não tem prazer em destruir o ímpio, porque ele quer purificar a gente. Talvez a fase que a gente pode estar vivendo, eu não sei qual que é a fase que você está vivendo, mas talvez Deus está te purificando. Talvez Deus está te querendo fazer você lembrar da promessa dele. Olha que interessante o que diz Gálatas 3,14. Isso para que em Cristo Jesus, olha que interessante a aliança, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito, mediante a fé. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Muito mais do que uma terra prometida, muito mais do que uma terra que mana leite e mel, o que Deus queria era um relacionamento com o seu povo. O que Deus queria é que o povo fosse uma expressão do amor dele sobre a terra. A vontade de Deus para nós é que eu e você sejamos uma expressão do amor dele sobre a terra. Vai ter terra que mana leite e mel, vai ter tudo isso, meu irmão. Só que não se esqueça da sua promessa. Não se esqueça que a promessa que Deus empenhou com você, ele ainda está disposto a cumpri-la. Ainda que você se esqueceu, ainda que você não se lembre, ele continua sendo fiel. E a palavra dele está empenhada ao nosso respeito. O problema é que a gente se esquece disso e se conforma com as pressões do mundo. O sistema do Egito é o mesmo sistema que está acontecendo lá fora. Quem é que se sente pressionado pelo seu chefe? Se eu falar para levantar a mão, a maioria levanta. Porque é assim. Mas entre nós não pode ser assim. Jesus disse, lá fora os homens poderosos exercem poder sobre os mais fracos. Mas entre vocês não vai ser assim. O maior entre vocês vai servir a todos. O Egito é um sistema maligno, demoníaco, que quer tirar de nós a possibilidade da gente ter esperança, de orar, de prestar culto. Tem irmãos aqui que têm trabalho que não conseguem vir no culto. Só que ele também tem uma motivação que é justa de manter a sua família. Faz o quê? Faz o quê? Tem que clamar, gemer e chorar. Para que Deus tenha misericórdia. Para que Deus intervenha na sua história de alguma forma. E talvez nesse clamar e gemer e chorar, Deus vai falar assim, vai estudar. Aguenta mais um pouco aí. Eu vou te ajudar. Mas a gente está junto nessa. Eu vou com você. Mas você vai caminhar também. O povo de Israel foi liberto e tinha um percurso para ir até a terra prometida.
Dizem os estudiosos que demoravam uns 40 e poucos dias. Mas o povo deu uma reclamação no meio do caminho, querendo voltar. Está aí talvez uma outra lição para nós. Você quer cumprir a vontade do Senhor? Está disposto a abrir mão do Egito? Das manias que você teve lá no Egito? Dos vícios que você pegou lá do Egito? Às vezes a gente se converte, mas tem os pecados de estimação, né? Que a gente vai levando eles com a gente na coleirinha ali. Ah, isso aqui não é nada, não tem problema não. Arruma até base bíblica para ele. Ele é tão queridinho que a gente estuda teologia para arrumar uma base para ele. Mas você sabe que isso está te impedindo de caminhar. Então, meu irmão e minha irmã, hoje a gente precisa assumir uma posição diante de Deus. Sabe que os nossos irmãos católicos, e isso inclusive está no calendário cristão, tá? 40 dias que antecede a Páscoa é chamado o período de Quaresma. Isso não é só dos católicos não, tá? Os evangélicos, cristãos reformados, presbiterianos, metodistas, também seguem esse calendário. Se chama Quaresma. Período de 40 dias, onde as pessoas se voltam para Deus, com jejum e oração, buscando do Senhor discernimento para o próximo ano. Buscando do Senhor, ao refletir e pensar sobre o que o povo de Israel passou, para que a gente possa ter uma nova atitude diante das circunstâncias da vida. E eu não vou perguntar se você orou essa semana, que eu não quero fazer você passar vergonha. Porque a oração é uma coisa que quase ninguém faz, e a gente, ainda assim, quando aperta o calo, a gente vai lá na porta de Deus bater para Ele abrir, para abençoar a nossa família. Quando o nosso filho cai doente, a gente vai lá bater na porta de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Ele tem. Ele é misericórdia. Mas o que Ele quer mesmo é uma relação com você. O que Ele quer mesmo é que você o reconheça em todos os caminhos da sua vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesse caminho para a Páscoa. E que a gente possa ter uma nova atitude diante de Deus. E é interessante que talvez nós, cristãos, o nosso tempo de mudar a mente não seja o Réveillon, talvez seja a Páscoa. Talvez o tempo de fazermos as nossas promessas que a gente cumpre e não cumpre às vezes, de estudar, de se exercitar, de orar mais, de ler a palavra, de perdoar, talvez seja agora, na Quaresma, no período que a gente para pensar a respeito do que Deus fez por nós, enviando Jesus como o nosso libertador. Porque a palavra mostrou para a gente aqui que mudança de governo não vai adiantar. Mudou um rei, entrou outro, foi pior. Porque o problema do ser humano não é o externo, é o interno, é o pecado que está entranhado nas nossas vidas. O problema do ser humano não é política, é pecado. É pecado, irmão, de uma vez por todas, é pecado. Não é político. E a gente quer culpar sempre alguém. Essa é a famosa síndrome da Eva e do Adão. Foi a mulher que você me deu. Ah, foi a serpente. Sempre culpando alguém. O problema está em nós. Está no DNA. Pecado chama. E só Jesus pode resolver isso. Só a cruz pode resolver isso. Eu quero orar com vocês agora. Não sei se tem louvor. Eu quero orar com vocês. E se para você fizer sentido vir para cá, para você receber uma oração, de renovar a sua aliança com Deus. Talvez você está como o povo de Deus no Egito. Não consegue ver saída. E só Deus sabe das suas lágrimas no banheiro quando você chora.
E nós vimos na Bíblia que Deus está ouvindo isso aí, esse choro. Deus não está alienado com o seu sofrimento. Deus se preocupa com isso. Deus está ouvindo a sua oração em algum lugar. Ele vai enviar alguém. Preste atenção nos sinais. Deus está falando com a gente. Deus está nos dando uma orientação de como que Ele se revela a nós. E de que nenhuma expressão que vai de encontro a Ele deve ser subestimada. Qualquer tipo de intenção nossa de se aproximar de Deus é válida. Mas não se esqueça que o que Ele quer mesmo é ter uma relação com você. É ser teu amigo. Lembra que Jesus disse no final, na última ceia: eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Porque essa é a vontade dEle. Então, se você quiser vir para cá, nós vamos cantar um louvor. E você pode ter o seu tempo aqui no altar, ter o seu tempo aí na sua cadeira. Você faz da forma que você achar melhor. Mas não passe por esse culto sem se autoavaliar, sem olhar a sua vida e ver para onde você está indo. Porque a gente viu aqui que até mesmo o povo de Deus pode cair em escravidão, até mesmo o povo de Deus pode se perder no caminho. Não é porque nós vimos na igreja que nós estamos blindados de nos perdermos. Pelo contrário, tem muita gente na igreja perdida, sofrida, que está machucada, porque as nossas relações estão doentias, as nossas relações não estão saudáveis, até mesmo do povo de Deus, até mesmo do povo de Deus. Então vem para cá, nós vamos cantar um louvor, fique à vontade. Quando Deus fez a promessa dele para Abraão, Ele falou para ele o seguinte: que eles estariam juntos, que Ele ia com ele. Isso já é mais que suficiente para nós. Deus está com a gente. A segunda coisa, Ele falou assim: através da sua vida, Abraão, não vai ser só abençoado os teus filhos, não somente a sua rua, a sua família, não, todas as nações da terra serão abençoadas. A bênção de Deus, a promessa de Deus, ela não para em nós. Nós temos que entender que o que nós estamos fazendo é muito maior do que os nossos 80, 90 anos de vida. Nós estamos preparando algo extremamente maior do que nós mesmos. Nós estamos preparando o caminho para a volta de Jesus, sinalizando que Ele já veio. A nossa vida tem um propósito maior do que ganhar dinheiro, trabalhar, é muito maior do que isso. A promessa de Deus é que nós abençoaríamos as próximas gerações. As próximas gerações. E se você quer ser essa bênção para a sua próxima geração, ore comigo. Senhor, nós te exaltamos, Pai. Nós te glorificamos, Senhor. O Senhor é o dono da história, Pai. E não há nada, não há um único detalhe da existência humana que passou desapercebido pela tua presença. O Senhor está controlando a micro e a macro história. E é tão bom saber, Deus, que nós não precisamos vencer o mundo, porque o Senhor já venceu por nós. O Senhor já se deu por nós, e a sua promessa e a sua aliança vai se cumprir. A nossa oração nesta manhã é dizer para o Senhor que nós cremos que a tua promessa vai se cumprir sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre os filhos dos nossos filhos, e vai continuar de geração em geração, até que o Senhor volte. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós oramos e cremos que o Senhor está conosco, e não há nada
nada que possa impedir isso. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus. Amém.